Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E nós hoje seremos cidadãos da civilização Inca, construindo templos e fazendo festas, adorando aos nossos deuses. Quer entender um pouquinho melhor o que eu tô falando? Então fica comigo e descubra qual é o jogo. E o jogo que eu vou falar aqui dessa vez é o jogo Cusco. Esse jogo joga de 2 a 4 jogadores. Ele é um jogo que ele foi trazido no ano de 2019 pela Conclave aqui para o Brasil. Tá? Ele, na verdade, é uma reimplementação de um jogo antigo. Ele joga aí a partir de 14 anos de idade, talvez seja necessário 12 anos, talvez jogue, mas ele tem uma complexidade um pouquinho maior, porque ele tem uma certa dificuldade ali de uns puzzles, precisa ter uma noção espacial ali interessante. É um jogo aí de 90 minutos, é mais ou menos isso mesmo, principalmente para 4 jogadores. Para 2 jogadores aqui nas nossas experiências ele durou acho que em torno de uma hora e pouquinho no máximo, mas acredito que para 4 jogadores ele leve realmente aí essa 1h30. Bom, em Cusco a principal mecânica dele é o controle de área, mas a gente tem também aí uma mecânica, uma dinâmica que é do pontos de ação. Então, esse vídeo aqui eu vou explicar para vocês a regra de como se joga, a regra completíssima do jogo, e depois eu vou fazer a minha avaliação aí, dizendo o que eu achei do jogo. Então, se você quiser não assistir, já sabe jogar o jogo, ou não quer aprender ainda a regra, quer só saber o que eu acho, vou deixar aqui embaixo a minutagem para você pular direto para a minha avaliação com as minhas opiniões. Agora, se você quiser ver as regras do jogo efetivamente, continua assistindo o vídeo aí na sequência que eu vou mostrar para você como é que se joga, montar o setup, tudo direitinho, tá bom? Já adiantando sobre a minha avaliação sobre esse jogo, não vai ter comparação dele com o Tikal e o Mexica, porque esse jogo aqui ele faz parte de uma trilogia com outros 2 jogos, né? Como eu falei, é o Cusco, o Tikal e o Mexica. Eu ainda não joguei, eu sei, não me batam, não me crucifiquem, mas eu ainda não joguei os outros 2 jogos dessa trilogia, então eu não vou conseguir comparar qual deles é melhor. Então, sinto muito, não vai ter comparação, talvez futuramente eu jogue os outros 2, conheça, daí eu vou poder te dizer qual deles eu prefiro. Mas eu vou te dizer se eu achei esse legal, então se você só quer saber se esse é legal para saber se você compra ou não, pula lá para minha avaliação ou assiste esse vídeo inteiro, que daí eu vou te dizer o que eu achei dele. Bom pessoal, vamos então para a preparação aqui do jogo Cusco. Primeiramente, coloque o tabuleiro no centro da mesa. Abre o tabuleiro, ele é um tabuleiro bem grande, vai tomar bastante espaço aí de mesa. Depois, você deverá pegar tiles desse daqui, que chamam de tiles de irrigação, e você vai posicionar 3 deles no mapa nos locais onde já estão marcados, tá bom? Então vamos colocar aqui. Esses tiles triplos aqui são sempre dessa forma, tá? Todos eles são iguais, sempre com 2 espaços verdes e um espaço amarelo. Esse espaço verde aqui no jogo se chama espaço de cultura. E esse amarelo aqui são vilas. As vilas, quando tem templos, elas são promovidas a cidades, mas eu vou explicar isso um pouquinho melhor mais pra frente. Bom, basicamente, então você vai pegar todos os tiles desse daqui, que vem bastante, vem acho que uns 50 e lá vai cacetada. Você vai deixar todos eles na mesa ali em algum lugar para que todos os jogadores tenham acesso. Você vai pegar também todas as peças de templo, vem bastante também, elas são de vários tamanhos diferentes, e você também vai deixar a mesa em algum lugar para que todos os jogadores tenham acesso. São peças do tamanho 2, peças do tamanho 4, elas vão se montando uma em cima da outra, ó. 6, 8 e a 10, e daí ele vira um templozinho dessa forma, mas você vai deixar elas separadinhas mesmo, na mesa em algum lugar, acesso de todos os jogadores. Para cada jogador, o que você vai entregar? 5 tiles desse duplo aqui, tá? São sempre dessa forma, com uma parte de cultura e uma parte de vila, então você vai entregar 5 para cada jogador. 3 tiles desse individual de cultura, 2 tiles desse individual de vilas. Você vai entregar 3 peças de 3 desses círculozinhos de lhamas, todos os meeples da cor daquele jogador. O cubinho da cor daquele jogador vai aqui para o espaço de número 0 da trilha de pontuação. Essa daqui na lateral toda é a trilha de pontuação, então você coloca aqui no 0. Você vai pegar
Esse cartão aqui é o cartão com a descrição das ações e de algumas pontuações. Também tem um para cada jogador, é importante que você entregue também um para cada. Você vai consultar bastante isso daqui nas primeiras partidas. Essas aqui são as cartas de festival, tá? Então você vai embaralhar todas as cartas de festival, você vai entregar 3 delas para cada jogador, só ele vê, né? Você não revela. E as demais você deixa em algum lugar na mesa também, onde todos os jogadores têm acesso para fazer compra. Porém, a primeira, a do topo, você vai virar ela para cima e deixar visível para todo mundo. Então vamos deixar aqui. Aqui é um monte de compra e essa primeira já visível. Essas pecinhas amarelas, você também vai deixar ao alcance de todos os jogadores no monte coletivo de compra. Os tiles duplos, os tiles individuais e as peças de lhama, elas são do acervo individual de cada jogador. O que sobrar volta para a caixa, não serão utilizadas. Essas peças aqui, o jogador só pode usar as suas próprias. Se acabar, se ele utilizar todas essas peças, ele não tem mais, não tem reposição disso e ele não pode pegar dos outros jogadores. Muito bem, setup montado, você está pronto para iniciar o jogo Cusco. Ele é um jogo de controle de área, então você vai tentar controlar a melhor parte possível das áreas e dos templos para pontuar, e você usa uma mecânica aqui chamada pontos de ação. Você vai ter uma quantidade de pontos de ação que você vai gastando elas em cada um dos seus turnos, ok? Cada ação equivale a uma ação que você pode... Cada ponto de ação equivale a uma ação que você pode fazer no tabuleiro. Uma coisa que precisa ficar aqui clara, né? As nomenclaturas das coisas. Então, como eu já falei, as partes verdes são os tiles de cultura, que são as vilas. Essa área amarela do tabuleiro é a área de Cusco, tá? Então, essa daqui é a região do Cusco em que a gente vai poder construir as irrigações. Essa parte verde aqui do mapa são as florestas, tá bom? E essa parte marrom aqui são as montanhas. Elas também são importantes para o jogo, elas não são só enfeites. Não confundir essa parte verde com essa parte verde aqui. Isso é floresta, isso é cultura, tá bom? Bom, vamos lá. Então, como eu falei, é um jogo com pontos de ação. Então, cada jogador tem 6 pontos de ação. Eles ficam marcadinhos aqui para você não esquecer. Não vem nada no jogo para você poder marcar esses pontos de ação conforme você vai gastando. Então, você vai ter que memorizar aí, marca nos dedos, né, como você achar melhor. Então, basicamente, cada ação que você fizer vai gastar uma quantidade de pontos. E eu vou explicar ação por ação aqui para vocês, tá bom? Porém, eu vou começar pela primeira ação, que é a de colocar tile. Por quê? Essa ação é uma ação obrigatória. Você, então, das suas 6 ações, sempre a primeira delas você precisa gastar colocando um tile. Você pode colocar qualquer um dos 3 tipos de tiles, ou o triplo, ou o duplo, ou o tile individual. Qualquer um deles é válido para você iniciar, mas a primeira ação que você precisa fazer é essa, ok? Então você pega um tile e posiciona no tabuleiro. O tabuleiro ele vem todo marcadinho com uma colmeiazinha de como é que você pode posicionar os tiles, tá? Você não pode colocar eles tortos, tem que ficar em cima dessas colmeias. Como você pode colocar os tiles? E a regra que eu vou explicar para a colocação de tile, ela vale para qualquer um dos 3 tipos, tá? Seja o triplo, duplo ou o individual, a regra é a mesma. Primeira coisa, você pode colocar ela em qualquer região, você não precisa começar pela borda, não precisa ser colada a um tile de irrigação, não precisa ser colado a um tile, você coloca aonde você quiser. A partir de próximos tiles, você tem algumas regrinhas um pouquinho adicionais, mas a primeira delas você nunca pode colocar o seu tile em cima, sobrepondo um tile de irrigação, tá? Mas você pode colocar ele encostado. Então vamos supor que eu quero colocar esse tile aqui. Gastei meu primeiro ponto de ação, então, né, gastei esse primeiro, ainda me restam 5, mas vamos supor que eu quero continuar colocando tiles. O segundo tile que eu vou colocar, novamente eu posso colocar onde eu quiser. Porém, quais são as regras adicionais aí para a colocação desses tiles? Eu não posso colocar um tile sobrepondo perfeitamente outro tile. E não importa se eu estou colocando assim ou assim, ele não pode ficar perfeitamente sobreposto, tá bom? Eu teria que colocar, então, pode ser, eu posso colocar aqui, eu posso colocar aqui, posso colocar aonde eu quiser, só não colocar ele sobrepondo perfeitamente aquele que já está lá. Posso colocar outro por cima? Posso, mas desde que eu não sobreponha. Vamos supor que eu quero colocar esse aqui. Aqui eu posso, porque eu não estou sobrepondo perfeitamente. Então, 2 partes está sobrepondo um e essa última parte aqui está sobrepondo o outro. Então, permitido, tá bom?
Se eu quiser colocar esse tile com um pedaço para fora da área de Cusco, que é a área amarela, eu posso. Então, se eu quiser colocar esse tile aqui, que está com essa uma parte para fora aqui da área de Cusco, tá válido. Porém, para cada parte que fica para fora da área amarela, eu gasto uma ação a mais, tá? Então, um ponto de ação a mais. Nesse caso ali, eu tô gastando um ponto de ação por estar colocando tile e mais um ponto de ação por estar com uma parte para fora. Se eu tivesse deixado duas partes para fora, se eu tivesse feito dessa forma aqui, eu teria gastado 3 pontos de ação. Um por estar colocando tile e 2 por estar com duas partes para fora. Tá bom? E tanto faz, pode ser aqui na montanha ou lá na floresta. Bom, a próxima ação que nós temos aqui, que nós podemos fazer, é colocar meeples no tabuleiro, tá? Eu já coloquei aqui uma configuração um pouco mais avançada aí de jogo para a gente usar aí como exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Cada jogador tem os seus próprios meeples e eles não podem simplesmente brotar ali no meio do tabuleiro. Eles têm que entrar no tabuleiro. E por onde que eles entram? Eles entram ou pela região de montanhas ou pela região de florestas, tá? Então, eu posso fazer com que esse meeple ele entre por aqui. Opa, por aqui. Então, ele entrou da montanha para uma região de cultura. Tanto faz, poderia ser cultura ou vila, tá? Ou ele pode vir aqui da floresta ou para essa vila, ou para essa região de cultura aqui, tanto faz. Eu posso colocar os meeples por onde eu quiser, mas eles sempre têm que vir de fora para dentro da área de Cusco. E daí tem os custos. Para um meeple entrar da floresta, a partir da floresta, e daí tanto faz se ele vai entrar para um tile amarelo ou verde, você gasta um ponto de ação. Se ele for entrar a partir da montanha, é mais difícil, então ele gasta 2 pontos de ação. Então, para colocar esse meeple aqui no tabuleiro, eu estou gastando 2 pontos de ação. Para entrar com aquele ali no tabuleiro, eu estou gastando apenas 1 ponto de ação. A próxima ação que a gente vai falar aqui desse card é a ação de movimentação dos meeples. Eles podem andar e explorar todo o tabuleiro, tá bom? Eles não andam aqui por essa parte onde não tem tile, eles só andam por onde tem tiles, tá bom? Eles não podem andar por tiles onde tenha irrigação, não podem andar por tiles onde tenha meeples do adversário e não podem ficar em um tile onde já tem um templo, nem ficar em um tile onde já tem um meeple seu, ok? Então cada tilezinho desse só fica um meeple de cada, independente se é seu ou do adversário. E como é que funciona essa movimentação? Para você andar com o seu meeple, se você for andar mantendo a mesma cor de tile, independente se é verde ou amarelo, é uma ação livre, você não gasta pontos de ação. Porém, se você for andar com o seu tile para cada troca que ele fizer de cor de tile, você gasta 1 ponto de ação. Então vamos supor que esse meeple aqui, eu quero chegar com ele aqui nessa região amarela. Então, para vir para cá, eu gasto 1 ponto. Então, para trocar daqui para cá, eu vou gastar 1 ponto de ação. Para andar aqui por essa vila amarela toda, eu não gasto nada. Para vir para essa verde aqui, eu gasto mais 1 ponto de ação. Para vir efetivamente para a amarela onde eu queria estar, eu gasto mais 1 ponto de ação. Lembrando que eu poderia andar isso daqui tudo sem gastar ação, e aqui também, tudo sem gastar ação, tá bom? Desde que eu estivesse aqui. Só nas trocas de cores é que eu gasto. Próxima ação que nós temos aqui é a ação de construir um templo. Primeira regra, você só pode construir um templo num tile amarelo, ou seja, você só pode construir um templo em uma vila. Para construir um templo, você precisa ter um meeple na vila em que você vai construir. Vocês conseguem ver que os tiles verdes eles servem para separar as vilas. Então aqui ó, nós temos uma vila individual, que é uma vilinha de um só. Aqui nós temos uma vila de 4 tiles, então uma vila de nível 4. E aqui nós temos uma vila de nível 5, que tem 5 tiles. Os tiles verdes estão separando elas. Então, para eu construir uma vila aqui, nessa de nível 4, eu precisaria ter um meeple lá. Então, eu teria que andar com o meu meeple até lá. Para eu construir uma vila aqui, eu posso porque eu tenho um meeple. Porém, quem tem o direito de construir uma vila? O jogador que estiver dominando aquela área. E quem domina aquela área? É o meeple que estiver mais alto naquela vila. E mais alto é literalmente mais alto. Então vamos supor que a gente tenha isso daqui. Eu vou pegar aqui na minha mão para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vamos supor que nós temos isso aqui, ali no tabuleiro, tá?
Não poderia ficar assim, porque outra regra de posicionamento de tile é que você não pode ficar com o tile pendurado, tá? Eu não poderia nunca posicionar esse tile assim, porque ele fica pendurado. Eu sempre tenho que colocar, se eu for colocar ele em cima no segundo nível, ele tem que estar completamente em cima. Mas vamos lá, vamos aqui é só para fins de exemplo. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, isso daqui. Então esse é um primeiro nível, aqui é um segundo nível, tá mais alto. Então se tem um jogador aqui em cima e outro jogador aqui, esse jogador tá mais alto, ele é quem tem direito de construir, ele é que domina aquela vila. Não é a quantidade de meeples na vila. Então eu poderia ter aqui, vamos dar um exemplo real. Vamos dizer que eu tenho esse meeple aqui. Então vamos supor que temos essa situação. Esse meeple aqui tá mais alto, mesmo que o outro tenha 2 meeples nessa vila, quem está dominando ela é esse que é o mais alto. Então ele é quem tem direito de construir a vila. E ele vai construir sempre em um tile vazio, tá? Eu não posso construir em cima de um tile onde já tem alguém. Próxima regra de construção de templo. Você só pode construir um templo com um número igual ou menor do que a quantidade de tiles do nível daquela vila. Então aqui, sendo uma vila de nível 4, eu só posso construir um templo de nível 4 ou de nível 2. A escolha é sua de qual dos dois você vai querer colocar. Quando você colocar ali, então vamos supor que eu quero começar pela base e eu vou construir um templo de nível 2. Construir aqui, é o azulzinho que está construindo, porque ele é que está mais alto. Imediatamente, assim que você constrói, você ganha metade do valor em pontos de vitória e você anda imediatamente aqui. Então o azul construiu um templo de nível 2, ele avança aqui um ponto. Se ele tivesse construído, ele poderia já construir diretamente o de nível 4, então ele ganharia 2 pontos diretamente. Os templos, eles não pertencem a ninguém. O templo ele é livre, você construiu, você colocou ele ali. Porém, quem tem direito de interagir ali com aquele templo é sempre quem está mais alto. Mas vamos supor aqui, ó, que o vermelhinho, ele coloca esse tile e anda com o meeple dele aqui para cima. Lembrando que mantendo a mesma cor, você não gasta ponto de ação. Eles empataram. Nessa situação, no empate, ninguém tem direito de construir. Empate não basta nesse jogo, você precisa realmente dominar. Mas daí vamos supor que a gente pode tentar ir para o desempate. O desempate é o próximo nível, então é o próximo meeple mais alto que você tiver. Na situação em que o vermelhinho tem o segundo meeple ali, então esses dois aqui se anulam porque eles estão empatados, então a gente vai para o segundo nível, para o próximo nível mais alto. Só tem o vermelhinho, então o vermelhinho é quem está mais alto, então o vermelhinho é quem domina. Ali a quantidade realmente importa. Ou ao invés de colocar esse meeple aqui, o vermelhinho poderia colocar mais um tile e subir mais um nível e também estaria dominando. Qualquer uma das duas possibilidades é válida. Quando você constrói um templo, aquela vila é promovida a uma cidade, como eu já mencionei para vocês. Se a gente tiver duas cidades vizinhas, eu não posso colocar um tile de forma com que eu una essas duas cidades. Eu não posso ter 2 templos dentro de uma mesma cidade. Então eu nunca poderia colocar um tile de forma que eu unisse essas duas cidades. Porém, eu poderia colocar um tile, mesmo que, vamos lá, aqui é um templo de nível 4 e aqui eu tenho uma cidade de nível 4, então tá válido. Eu poderia muito bem colocar um tile agora, reduzindo essa cidade para uma cidade de nível 3. Aquele templo já está construído, não vai afetá-lo, tá? Ele não deixa de ser válido. Eu posso reduzir a cidade, mesmo que já tenha um templo de nível maior ali. Próxima ação que a gente tem aqui é a ação de melhorar um templo, né? Aumentar o nível de um templo. Também vale 1 ponto. Esqueci de mencionar. É 1 ponto de ação independente do tamanho do tile que você do tamanho do templo que você vai colocar. E aqui também é 1 ponto de ação independente da altura que você vai querer elevar. A regra para elevar um templo é a mesma de construir, ou seja, o meeple que estiver mais alto é quem tem direito a elevar um templo. E também mantém a mesma regra, eu só posso elevar um templo de acordo com o nível da cidade em que ele está. Então ali naquele exemplo, aquele templo de nível 4, ele está numa cidade de nível 3, porque continua contando o tile onde ele está, tá, da cidade. Para eu poder subir ele, eu vou subir para o 6. Eu precisaria ter mais 3 tiles amarelos ali
né? Então eu teria que, de alguma forma, colocar, então, vamos supor, esse aqui, depois mais esse aqui, depois mais um tile aqui, pronto, eu promovi esse daqui do nível 6, é uma cidade de nível 6, então eu posso colocar ali e subir o templo para nível 6 também. Qualquer uma dessas ações, basicamente, qualquer uma dessas, só essa daqui que não, mas qualquer uma dessas ações você pode fazer quantas vezes você quiser. Porém, elevar um templo, você não pode elevar o mesmo templo 2 vezes na mesma rodada. Você pode elevar quantos templos você quiser que tiver no tabuleiro, porém, uma vez cada templo somente, na sua rodada, tá bom? Elevar um templo também te dá pontos imediatamente, tá? Você também ganha metade do nível do templo que você está elevando. Então, naquele exemplo em que eu coloquei um templo de nível 6, eu vou ganhar imediatamente, assim que eu coloquei que eu melhorei aquele templo, eu ganho 3 pontos aqui na trilha de vitória. Próxima ação que a gente vai ter aqui é o posicionar uma irrigação no tabuleiro. Tiles de irrigação são esses tiles individuais. Eu posso colocar eles quase que aonde eu quiser. Eu não posso colocar um tile de irrigação nunca em cima, ou seja, já no nível 2. Um tile de irrigação sempre precisa ir direto aqui nessa região amarela de Cusco. Eu posso colocar ele ou colado em alguma coisa, ou ele separado, ou eu posso colocar aqui, ó, fazer um rio grudando um tile no outro. E eu posso ir fazendo isso quantos eu quiser. Eu posso gastar meus pontos de ação aqui, ó, colocando sempre tiles de irrigação. Eu posso fazer como eu bem quiser. Esses tiles aqui de irrigação, eles são bacanas, porque eles te dão bastante ponto. Quando um tile de irrigação ele é totalmente cercado, o meeple que estiver na margem dele dominando a área, e dominando a área, mais uma vez, gente, sendo redundante, esse jogo ele vai ser bem redundante nesse sentido. O meeple que estiver na borda dele mais alto, então se eu tenho um meeple azul aqui e um vermelho aqui, o vermelho é quem está dominando. E pode ser tanto no tile amarelo quanto no tile verde. O que importa é estar na borda, num tile adjacente ao rio. Então, como esse vermelhinho ele está num nível mais alto, então é ele que está dominando. Mesmo que eu tivesse 2 meeples azuis aqui, tá? Não é a quantidade e sim qualidade, né? Quanto mais alto ele tiver. No momento, então, em que eu fechar completamente esse rio, essa irrigação aqui, fechei essa irrigação, o meeple que estiver dominando a irrigação vai fazer 3 pontos por cada tile de irrigação que ele tiver fechado ali. Então, nesse caso, 12 pontos. Se você tiver somente um tile de irrigação e fechar ele, você faz somente os 3 pontos. O que pode acontecer também, tá? Você já ter uma situação assim. E daí você colocar o último tile de irrigação, a partir desse momento fechou, e daí você faz o cálculo aí das pontuações e anda imediatamente todos os pontos aí na trilha. Próxima ação que você pode fazer é comprar cartas de festival, que são essas cartas aqui. Lembra, cada jogador começa com 3 e você pode comprar. Essa é a única ação que você só pode fazer uma vez por rodada. Você pode gastar 1 ponto de ação para comprar uma carta ou 2 pontos de ação para comprar 2 cartas. E não pode repetir essa ação. Então, vamos lá, gasto 2 pontos de ação, compro 2 cartas, acabou. Por último, a última ação que você pode fazer é propor um festival. Essa ação precisa ser a última que você vai fazer, tá? Não pode ser feita em outra ordem, ela precisa ser a última ação antes de você passar a vez. Não gasta pontos de ação para propor um ritual. Não gasta pontos de ação para propor um festival. Você só pode propor festival uma vez por rodada. Você não pode propor mais festivais por rodada. E você precisa ter um meeple em uma cidade, ou seja, um meeple em um desses tiles amarelos onde haja um templo. Quando você propõe um festival, você vai olhar sempre a carta que está virada para cima, ela tem um símbolo. Existem 3 tipos de símbolos aqui: o vermelho, o azul e o verde. Você vai sempre olhar o símbolo que tem ali. Quando você propõe um festival, você vai baixar quantas cartas você quiser da sua mão que tenham símbolos que combinem com aquele ali que tá mostrando. Então eu poderia baixar essa carta aqui, eu tenho um símbolo vermelho que combina. A partir desse momento, eu estou concorrendo para ser o organizador desse festival com 1 ponto. E ali vai rolar um leilão. Todos os jogadores que também tiverem meeples, e daí não conta
quem está dominando a cidade. Qualquer jogador que tiver pelo menos um meeple naquela cidade pode participar desse leilão. Então, se o vermelho também tivesse ali um meeple dele, ele poderia participar. Então vamos lá, o azul propôs o festival e baixou essa carta. O vermelho vai olhar as cartas dele e vai fazer assim, eu tenho uma também, eu empato, então tá empatado. Volta aqui para o jogador azul, ele pode escolher manter empatado, ou ele pode olhar a mão dele e falar assim, não, eu vou com mais uma, e daí ele baixa mais uma carta. E fica nesse leilão até ver quem ganha. Então o vermelho baixa mais uma também. Daí o azul vai lá e baixa mais uma. Então o azul ganhou. Depois que todos os jogadores não quiserem dar mais lances aí nesse leilão, a gente vai ver quem ganhou. Qual que é o nível do templo? Aqui ele é um templo de nível 6. Então a gente vai olhar no verso aqui dessa folhinha, templo de nível 6. O jogador que ganhou sozinho vai fazer essa pontuação imediatamente quando ele fizer o ritual. Se por acaso deu empate, todos os jogadores empatados vão fazer essa pontuação aqui. Então, olha o nível do templo, se ganhou sozinho essa pontuação, se empatou essa pontuação. Não tem segredo. As cartas que foram usadas ali para esse leilão do festival, todas elas vão aqui para a pilha de descarte. Você abre uma nova carta, essa vai ser a próxima então para o festival. E então você pega esse pininho aqui amarelo e coloca em cima daquele templo. Esse pininho significa que já foi feito um festival ali naquele templo, você não pode organizar outro festival até que aquele templo seja melhorado. Quando você melhorar aquele templo, então, supondo que não poderia ser feito porque não é uma cidade de nível 8, mas supondo que a gente melhore aqui para nível 8, daí você retira esse marcador e outro jogador pode propor o ritual ou o mesmo, enfim, mas sempre precisa ser melhorado o templo antes de organizar outro festival. Quando chega no nível 10, não tem mais para onde melhorar o templo. Então, um ritual feito num templo de nível 10, ele vai dar bastante ponto. Ele vai dar 5 pontos de vitória para quem ganhar sozinho, ou 3 se tiver empate. Porém, ninguém mais faz festivais no templo de nível 10. Ele fica travado para o resto do jogo. Falando ainda aqui sobre os festivais, suponhamos que a carta do topo seja essa carta aqui, que é uma carta que tem um símbolo azul e verde. Eu poderia baixar a carta verde para concorrer com apenas um ponto nesse festival. Ou eu poderia baixar essa carta aqui, que tem o mesmo símbolo azul e o mesmo símbolo verde, e daí eu estaria concorrendo com 2 pontos para poder ganhar esse festival. Tá? Então, para cada símbolo na carta que você baixar que combine com os símbolos que estão ali, você faz 1 ponto. Então você pode ter uma carta só que vai fazer 2. Esses marcadores de lhama, eles servem para te dar uma ação extra. Então você vai poder ter uma 7ª ação com eles. Além dos 6 pontos de ação, você pode descartar um desses aqui, cada jogador tem 3, para ganhar uma 7ª ação. Você não pode gastar mais de um desses por turno, você não pode ganhar uma 8ª e uma 9ª ação. É no máximo 7, ok? Como o jogo termina? Quando o último tile desse daqui de 3 for colocado no tabuleiro, dá o start de fim de jogo. O jogador que posicionou esse tile triplo, ele vai poder terminar a jogada dele, fazer o que ele puder fazer, o que ele quiser fazer, e então ele vai fazer a grande pontuação final dele. Eu já vou explicar qual que é a grande pontuação final. Os jogadores a seguir vão poder jogar também cada um uma vez, cada um jogar a sua rodada completa também, como eles puderem jogar, lembrando que não vai ter mais tile desse triplo, para eles poderem utilizar no tabuleiro. E também cada um deles, no fim da sua rodada, vai fazer a sua grande pontuação final. Nessa rodada que você tem no final, como você não vai ter mais tiles triplos para colocar, esses tiles aqui que você tem na sua reserva individual, que são os duplos e os individuais, eles são muito úteis. Basicamente, eles podem fazer toda a diferença. Então, eu recomendo que você guarde com sabedoria para que você chegue na rodada final tendo pelo menos um desses tiles aqui, ou 2, 3, enfim, com o máximo que você puder para você poder fazer a diferença ali no jogo, tá? Como é que funciona a grande pontuação final? Cada jogador vai ver. Então, vamos supor que o azul foi o jogador que colocou o último tile, então ele encerrou, vai dar o start do fim do jogo. Ele vai contar ele vai olhar cada templo e ver se ele domina.
Se ele domina aquele templo, ele vai deitar o meeple dele, então ele vai ganhar pontos igual o nível do templo. Então nesse caso aqui, que é um templo de nível 10, ele vai ganhar, se é ele que está dominando, ele vai ganhar 10 pontos e vai andar aqui na trilha. Se ele for o segundo lugar na dominância daquele templo, então ele ganha metade do valor do templo. Então, num caso em que aquele meeple ali, ele não fosse o primeiro, ele fosse o segundo, ele deitaria de qualquer forma o meeple dele e faria 5 pontos ao invés de 10, tá bom? Ele faz a grande pontuação final dele e passa a vez pro vermelho. O vermelho, por sua vez, faria a jogada dele, gastaria os 6 pontos de ação dele ou não, né, dependendo do que for, então ele também faria a grande pontuação final dele. Numa suposição em que o vermelho, ou esse azul, na pontuação final dele, ele é que está dominando, porque ele que está mais alto, ele vai lá e deita, marca os 10 pontos. Chega a vez do vermelho. O vermelho pode tentar dominar esse terreno, na vez dele, usando as 6 ações dele, dominar esse terreno, para ele também fazer os mesmos 10 pontos, ok? Então, o fato de um jogador já ter feito a pontuação final dele, ganhado a pontuação máxima por aquele templo, não bloqueia aquele templo. Cada jogador vai jogar a sua vez, mexer no tabuleiro, né, como puder e como quiser, para tentar também ganhar a pontuação final por aquele templo. Então, isso é bastante estratégico aí, é bem interessante que você não bloqueia um templo só porque você fez a pontuação máxima dele. Qualquer jogador, se conseguir mexer, ainda pode fazer pontuação máxima ali também. Bom, é isso. Então, daí no final, o jogador que tiver mais pontos é o jogador que vence a rodada. Vamos para as minhas considerações aí sobre o jogo. Bom, galera, falando sobre arte, né, que é o quesito aqui que a gente avalia a qualidade e a beleza dos componentes do jogo. Eu achei bem legal, eu me surpreendi com o peso da caixa, o jogo ele é bem pesado, a hora que eu peguei eu falei, nossa, mas o que é isso? Tem tijolo aqui dentro? Daí a hora que eu abri o jogo eu efetivamente entendi onde é que vem o peso, que vem, aí que você assistiu o vídeo de regras, você vai ver que o peso define por causa dessas pecinhas aqui do templo. Elas são maciças, são de, sei lá, de cerâmica, não sei exatamente do que é. E daí elas são bem pesadas. Esse saquinho aqui, ó, já é bem pesado e o jogo tem muito componente. A caixa vem, ó, forrada de componentes, mal cabe o tabuleiro aqui dentro. Então, a hora que eu peguei o jogo, que eu abri a caixa, eu entendi por que do peso. Então você vê que, por que eu tô falando do peso disso? Porque esse peso significa a qualidade em que o jogo veio, a qualidade das peças. Não é aquele plástico vagabundo fininho para fazer o templo, ele realmente é uma peça de cerâmica. Então se você gosta de componentes premium, esse jogo te traz essa experiência tátil aí das pecinhas. As cartas são ok, os meeples são de madeira, as ilustrações eu achei bem bacana. O que exatamente eu não achei tão legal é aquele fundo do mapa ser amarelo. Na hora que você está explicando a regra do jogo, ou na hora que você está batendo uma visualização mais rápida ali para visualizar o jogo efetivamente, o fato de ser amarelo e as vilas e cidades também ser amarelo, às vezes dá uma confundida. Sei lá, acho que poderia ter sido feito cinza, preto, sei lá, qualquer cor neutra, aquela posição lá no meio onde você vai encaixando os tiles. É minha única reclamação, mas ainda assim sendo bem chato, tá? Porque de resto eu acho ele um jogo bem bonito, eu gosto de jogos com essas ilustrações assim de paisagem, bem legal, então não tem muito o que falar aí, não tenho o que falar mal sobre qualidade e beleza dos componentes do Cusco, tá? Nosso próximo quesito aí a ser avaliado é o fator sorte desse jogo, né? O quão aleatórias são as coisas, a sorte se ela é determinante ou não. E eu não acho a sorte desse jogo determinante não, tá? Ele é um jogo tático. Diferença entre tática e estratégia, né? A gente tem aí N outros vídeos aí de uma galera que explica qual que é a diferença disso. Pra mim, a principal diferença entre elas é que estratégia é aquilo que você se programa a longo prazo. Tática é aquilo que você se adapta ali num campo de batalha de acordo com as ações que os seus oponentes fazem, né? Você vai fazendo ali a sua estratégia a curto prazo ali enquanto o oponente se mexendo conforme o que o oponente vai fazendo. E é muito disso. Você está vendo com o oponente, por mais que em 2 jogadores, por exemplo, um esteja mais para um lado, outro esteja para o outro, se você deixar o oponente fazer o que ele quer simplesmente, você pode se ferrar e perder pontos. Então é importante que você vá lá e dê algum bloqueio e tente causar alguma dificuldade para aquele oponente. Então ele é um jogo bem tático.
E a sorte desse jogo não tem muito, porque basicamente quase todos os fatores ali estão revelados para todo mundo. Vai do que cada um vai fazer e de como você vai se movimentar no jogo para combater a estratégia, né, a tática do seu oponente. O maior fator aleatório desse jogo, o maior fator de sorte desse jogo são as cartas de festival, porque você vai comprar aleatoriamente, pode ser que venha cartas boas ou não, vai revelar também aleatoriamente, você não sabe o que tem na mão do oponente não. Então esse é o maior fator sorte e não é um fator decisivo no jogo. Então se você quer um jogo com baixo fator de sorte, ele é um fator muito mais que você vai ter que pensar realmente no que você vai fazer para ganhar esse jogo é para você. Falando sobre a complexidade, eu achei um jogo difícil, foi até um pouco difícil de gravar o vídeo aí explicando as regras. Ele é difícil de você entender as regras. Por mais que ele tenha poucas regras, ele não tem muito, ele tem algumas regrinhas que são um pouquinho complicadinhas ali, que vai exigir que você, de repente, já tenha jogado outros jogos similares. A regra ali de quem tá dominando não é quem tem mais meeples, assim quem tá mais alto. E ele é um jogo que, cada vez que você joga, você aprende a jogar ele diferente. No sentido de você descobre novas nuances da regra, ele é um jogo difícil de você dominar também, porque tem partida em que de repente você vai querer fazer mais ponto com o rio, partida em que você vai tentar ganhar mais ponto subindo templos ou disputando com o adversário. Ele tem essa complexidade porque não adianta você olhar só o mapa na horizontal, você tem que olhar ele em níveis, né? Você tem a dificuldade, se você não tiver uma boa noção espacial ali, de tentar saber onde é que você vai programar, de colocar o seu tile triplo, né? Tem o puzzle de onde é que ele encaixa, não pode ser encaixado, tem várias regrinhas ali de como você tem que encaixar. Então eu achei ele um jogo complexo. É aquele jogo mega difícil, meu Deus, que jogo pesado. Não é. Eu só achei ele tem algumas regrinhas chatinhas e te dá alguns desafios a mais, tá bom? Eu sei que jogadores aí mega pesados vão falar: Francisco tá falando besteira, esse jogo é simples. É simples, de repente, para quem já jogou outros jogos desse formato, tá? Para quem não jogou, talvez encontre certa dificuldade. Quarto item que a gente costuma avaliar aqui é a rejogabilidade desse jogo. Eu acho a rejogabilidade desse jogo incrível, ok? A curto prazo, ela é uma rejogabilidade ali que pode ser que você jogue 2 partidas no máximo na sequência, porque você vai fritar bem, sabe? Ele é um jogo para fritar a sua cabeça. Se ele não fritou a sua cabeça é porque acho que você de repente não entendeu ou não mergulhou realmente ali no jogo. Ele é um jogo para fritar, então 2 partidas na sequência, acho que na segunda seu cérebro vai estar um pouquinho cansado. Mas a longo prazo ela é incrível, porque assim, o jogo, como os tiles, cada partida vai ser colocado tiles diferentes, de formas diferentes, né? Você vai criar tempos de uma forma diferente, então acho que ele é um jogo que cada partida vai ser uma partida nova, mais ou menos do mesmo estilo de xadrez, sabe? Cada partida de xadrez você não pode dizer que é a mesma, porque você vai se movimentar, os seus movimentos vão ser de acordo com os movimentos que seu oponente fizer, e seu oponente dificilmente vai fazer 2 vezes as mesmas jogadas, né? Pode ser até que, de repente, se você jogar sempre com uma outra pessoa e jogar muitas vezes, pode ser que ambos criem certos vícios de forma de jogar. Mas se você jogar assim, espaçadamente, com pessoas diferentes, você vai vendo que não tem como você sempre fazer a mesma jogada, né? Você vai sempre tentando fazer de uma forma diferente, encaixar os tiles de forma diferente, você não vai lembrar como você fez a jogada anterior, menos que você seja alguém que estude muito o jogo, mas fora isso, ele é um jogo que a cada partida vai ser uma partida relativamente diferente. Por último, falando sobre a diversão desse jogo, eu achei ele um jogo muito divertido para a proposta dele. Novamente, diversão não é só aquela gargalhada, aquele que você fica dando risada e fazendo piadinha. Diversão é você conseguir o jogo cumprir o propósito dele, esse é um jogo para queimar seus neurônios. E ele cumpre bem, sabe? Ele é um jogo que vai te dar desafio, então ele é muito divertido nisso. Você quer um jogo para te desafiar, te queimar ali a mufa, ele é o jogo para isso, tá? Comparando ele aí com algumas outras coisas que eu já joguei, por exemplo, eu acho ele relativamente parecido. Não parecido no sentido, meu Deus, os jogos são iguais. Mas eles são parecidos na proposta, que é dessa de controlar a área, de aumentar, você pode aumentar alguma coisa para dominar e tudo mais, com fotossíntese. Novamente, gente, não me taquem pedras, eu não estou falando que são os mesmos jogos, mas eles dão uma certa sensação parecida entre os 2 jogos. Fotossíntese tem vídeo aqui no canal, clica no card, tem um vídeo de gameplay completo, um jogo super legal que a gente jogou em 4 jogadores.
Confere lá como é que foi a nossa jogatina. E daí, como eles ambos são assim, controle de área, e você pode ir subindo para ganhar mais pontos e tudo mais, de certa forma eu achei que a sensação no final da partida que a gente fica é um pouco parecida, embora eu ache que esse daqui é um jogo mais complexo que o Fotossíntese, tá? O Fotossíntese, de repente, você quer apresentar para o novo jogador, apresenta o Fotossíntese primeiro, a hora que a pessoa estiver um pouquinho mais adaptada, daí de repente você apresenta um Cusco, tá? Eu acho que pode ser uma escada um para o outro, não que eles sejam exatamente iguais, tá? Amo Fotossíntese, então não poderia deixar de ser. Eu amei esse jogo também. Valeu super a pena. Ele é um jogo que, nesse momento em que esse vídeo está sendo gravado, você ainda encontra ele para vender. Ele não está esgotado e você ainda encontra ele para comprar num preço relativamente bom, pois os jogos agora estão vindo num preço muito mais elevado, né? Quem acompanha aí sabe que o preço dos jogos está subindo, então o preço dele, principalmente para quantidade e qualidade dos componentes que vem aqui, eu acho que está num preço bem bacana, tá? E você encontra também no mercado de usados, ele é um jogo que você encontra com facilidade. Conclave, parabéns pelo jogo. Tô louco para jogar o Tikal e o México para ver o que eles têm de diferentes um do outro. Dessa mesma dupla de autores tem o Torres também, que falam que é um pouco nessa pegada. Como eu curti muito esse, eu tô louco para jogar os outros, e assim que eu for jogando também eu vou compartilhando a minha opinião com vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ajuda a gente, deixa seu like, porque ajuda muito aqui o canal, para o YouTube mostrar nosso vídeo para mais pessoas. Compartilha com os amigos que você acha que vão gostar desse jogo. Se não é inscrito, se inscreve no canal, a gente sempre está postando vídeos aqui, a gente tenta fazer o máximo de vídeos possível para vocês. E segue a gente no nosso Instagram, @QEOJogo, a gente sempre posta os conteúdos por lá. Às vezes a gente faz uns gameplays com a participação de convidados e a gente sempre abre inscrições para esses convidados lá pelo nosso Instagram. Então, segue a gente por lá, assim você fica sabendo sempre que a gente tiver novos conteúdos, qualquer novidade, a gente sempre anuncia lá no Instagram primeiro, tá bom? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, tchau, tchau!